Vamos nessa? Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatin Pranatosmyaham Om. Então, sejam bem-vindos de volta. Quem está chegando agora, seja bem-vindo também. A gente veio conversando ontem sobre diferentes tópicos dentro dessa ideia de se expressar efetivamente, né? Expressar as emoções efetivamente. Falar é muito fácil, né? A gente já viu, né? A gente já sabe. Dizer que a gente está nervoso é muito fácil, dizer o que incomoda é muito fácil. Agora, dizer de uma maneira que outra pessoa não considere a gente um inimigo não é fácil. Exige um esforço, né? E essa é a proposta que a gente está construindo. A gente viu, nos tempos anteriores, que o principal elemento que faz com que essa mudança ocorra é uma questão de valores. No que você acredita. E essa crença que está por detrás das suas falas e tudo mais, os valores de como você quer se relacionar, são transmitidos através dos seus hábitos, das suas perguntas, da maneira como você se coloca, do seu olhar, da sua postura. Então, de verdade mesmo, é uma revisão de valores. Uma troca de paradigmas. Vamos lembrar quais são os paradigmas muito importantes que a gente precisa construir dentro da gente, se a gente quiser conversar com a outra pessoa de uma maneira livre, né? De uma maneira do lado da pessoa. Então, primeira coisa. Alguém lembra? Primeira coisa. Não, o primeiro que a gente aprendeu foi não colocar a faca no pescoço. Entende? Ah, essa é muito boa, né? Então, a faca no pescoço é um obstáculo muito grande da comunicação. Ela não produz nada de bom. Se a pessoa fizer o que a gente está pedindo com a faca no pescoço, a gente não fica satisfeito. Pensa bem. Se a pessoa não fizer o que a gente está pedindo com a faca no pescoço, também vai dar uma confusão maior ainda. Então, faca no pescoço é sempre prejuízo. Bom, se a gente não põe a faca no pescoço, como que a gente vai se relacionar com a outra pessoa? Com uma máxima muito difícil de se absorver, mas que a gente vai conseguir, que é: eu só quero que a outra pessoa faça aquilo que ela quer fazer. Eu só quero que a outra pessoa faça aquilo que ela quer fazer. Parece muito ousado. Então ninguém vai fazer nada por ninguém. Não é verdade. Você não cuida do seu filho? Por que ele não vai querer cuidar de você? É natural. Como ser humano, a gente tem uma disposição natural de ajudar uns aos outros. E se não tiver essa disposição natural também, é melhor que não ajude. É melhor. O que adianta uma pessoa que está indo ali comprar amor? Né? Fazer uma troca. Né? Então as pessoas mantêm, principalmente nos relacionamentos afetivos, um discurso de que tudo é uma troca. Tudo é uma troca. Mas isso é uma grande mentira. O sol dá luz, ele não está trocando. Não. Antes de você cortar a macieira, ela está dando maçã. A mãe cuida do filho. Ela não cuida porque depois o filho vai cuidar dela. Se fizer isso, ela é doente. Ela cuida do filho pela natureza dela, de cuidar da criança. Tudo que vale a pena nesse mundo não é na base da troca.
Quando a gente estabelece a troca, a gente corta essa energia de, sabe, de ser um ser humano e de contribuir para a vida de uma outra pessoa. Então, eu não quero estabelecer troca. Eu não quero estabelecer troca. E tudo que eu faço também, eu devo me perguntar se eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, ou se eu estou fazendo isso esperando que outra pessoa faça alguma coisa por mim. É muito mesquinho. Olha, estou te ajudando hoje, né? Vou dar uma carona para um amigo meu para o trabalho, para no dia seguinte ele dar uma carona para mim. Já era. Se durante a carona você sentir que seu amigo não vai te levar no dia seguinte, acabou o prazer, né? Acabou. Se você, mas você não vai vir amanhã de carro? Aí ele diz, não, amanhã eu não vou. Isso não é uma energia de vida, entende? Você está indo para um lugar, a pessoa entra no seu carro, ela economiza, não você, ok, entende? Eu quero contribuir, por que não? Por que não? E isso é uma forma diferente de pensar. Eu me proponho uma forma diferente de pensar. Eu quero fazer o que tiver no meu alcance para contribuir para a vida das pessoas. Eu sinto esse prazer e eu faço por causa disso. Se no final das contas todo mundo, sabe, eu fui tentar dar carona e todo mundo entendeu tudo errado, sabe, deu uma confusão só porque eu fui tentar dar carona, eu não vou me martirizar. Porque a minha decisão foi com base em algo que eu acreditava, não foi com base em uma troca. E se isso saiu do rumo, ok. Vamos fazer o que eu posso, né? O que eu posso ir para frente. Talvez a próxima vez que eu der carona eu tome mais cuidado para não falar nenhuma besteira dentro do carro, ou seja lá um maluco que entrou ali dentro e deu uma confusão. Mas eu tenho uma atitude então que não é de troca, é uma atitude que preserva a minha liberdade e a liberdade da outra pessoa. Então todas as relações são limpas. Você está com a pessoa fala, olha, João, né? João fala, olha, pode ficar na minha casa enquanto você estiver em Portugal. É limpo. Eu vou, depois eu saio. Se ele estiver esperando que quando for para o Brasil ele fique na minha casa, ele está perdido, porque a minha casa é metade da dele. A dele já é pequena, a minha é metade. Não vai ter como. Não é uma troca. Não é uma troca. É uma pessoa oferece para outra. É uma outra energia de vida. E isso dá muita satisfação, porque quando termina a relação, as duas pessoas dão as mãos e tchau. É muito prazeroso dar tchau. A outra pessoa fica com ela mesma, você fica consigo mesmo. A hora que ela fala, quero ir embora, não, você combinou comigo, que não sei... Esses discursos que a gente escuta, eles pesam muito nos nossos relacionamentos. A gente não precisa disso. Então, a todo momento, eu quero preservar na outra pessoa a liberdade dela de ir, vir, decidir, fazer, não fazer. Qual outro valor que a gente descobriu? Exatamente. Muito bom. Então, eu quero, nas minhas falas, expor a minha vulnerabilidade. Por acaso, depois que a gente faz esse tipo de trabalho, sempre as pessoas têm questões pessoais e pedem uma ajuda. Então, por acaso, ontem eu recebi um e-mail de uma aluna minha lá do Brasil que está com dificuldade de falar com o sobrinho dela. O sobrinho dela assim, eu não conheço, só pelo que ela conta, mas ele é aquele típico, sabe, roqueiro, com tatuagem, não sei o que pra lá, blá, blá, blá. E ali naquela energia de ser rebelde, né? Vivendo essa energia da rebeldia. E tudo bem, só que o garoto está com uma dificuldade no colégio, tem diversas questões que são, assim, questões relevantes, né? Não dá para alguém ver aquilo ali e deixar passar. O pai não faz nada, a mãe não faz nada, ela é a tia. Ela se sente na obrigação de dizer alguma coisa. Aí eu falei, então faz o seguinte, antes de você dizer, escreve para mim uma carta, como se você fosse ler essa carta para o menino, para eu poder ver o que você diria. E ela foi lá, falou, escrevi 3 vezes. Escreveu. A carta era assim, fulano, você é um garoto muito legal, muito querido, aquela velha história, muito legal, muito querido, não sei o quê, né? E eu acho que você tem muito potencial na vida, você tem muito no Senhor, mas eu fico, realmente, eu não tenho como não te dizer isso,
é minha obrigação te dizer que você está perdendo a sua vida e está jogando tudo fora. Entende? Então, sabe, eu vou te pedir, por favor, estuda mais. Tira notas melhores. Esse é o emblema, sabe? É uma frase que o menino simplesmente vai, mais uma vez, botar dentro do saco, fechar e jogar fora. Todo adolescente é cansado de ouvir conjunto de regras do que ele tem que fazer. Julgamento da família a respeito que ele não é um cara bom. Ele sabe que ele não está indo bem na nota. Não é isso que vai fazer a diferença. Aí, o que ela está fazendo? Ela não só não está expondo a vulnerabilidade dela, mas no discurso dela, ela expõe a vulnerabilidade dele e ainda julga. Ainda cria um julgamento, tudo bem? Ainda cria um julgamento de que você vai ser capaz, você vai dar certo, assim, como se ela tivesse dado muito certo na vida e que tipo, fosse consultora de negócios, né? Sabe? Não. Aí eu falei para ela, reescreve a carta. Em vez de você dizer o que ele vai dar certo, o que ele não vai dar certo, conta para ele como você se sente ao vê-lo. E por que você se sente dessa maneira? Conta todas as suas frustrações que você teve na vida, que você não teve sucesso profissional e que você está vendo que ele está indo pelo mesmo caminho e que você sofreu muito e que até hoje você está tentando arrumar um emprego, mas não consegue. Conta isso para ele, porque quando você contar isso, ele vai abrir 2 olhos desse tamanho e vai te ouvir. Porque você não está falando da vida dele. Você está falando de você. E não só isso. Ele vai se tornar um com ela, porque os dois têm o mesmo problema. Na verdade, os dois têm o mesmo problema. Em vez dela falar do problema dela, ela condena o problema dele. Como que isso vai ser resolvido? Não tem como. Entende? Então, na hora que eu vou me comunicar com a outra pessoa, eu estou interessado em colocar as minhas vulnerabilidades. Nunca um julgamento sobre a outra pessoa. Nunca. Isso é muito difícil. Né? Porque a gente se comunica até através desses julgamentos. Como é que é fulano? Ele é um irresponsável. Como é que é o ciclano? Ele é um não sei quem, um largado, um não sei onde, um grosso, um não sei quem. É um criminoso. Ninguém nasceu criminoso. Até o criminoso chega em casa, ele tem que responder para a esposa, para os membros da gangue. Se ele roubar um membro da gangue, ele vai ser punido. Ninguém é 100% criminoso, 100% relaxado, 100% irresponsável. Não é. Né? É um ato, um fato específico que ocorre que faz com que as pessoas não se sintam bem. Em vez delas dizerem como elas se sentem, a mente condena o outro. Então, quando eu estou me comunicando, a minha mente vai ter sempre 2 opções. Ou eu expresso a minha vulnerabilidade e exponho o meu medo, por exemplo, ou eu condeno a outra pessoa e exponho um julgamento. Eu não tenho nenhuma outra opção. Ou eu estou julgando, ou eu estou me expondo. Dessas 2 opções, quando você se expõe, a outra pessoa se conecta com você. Quando você julga, a pessoa não quer olhar na sua cara. Então a mãe está preocupada com o filho já está no final da adolescência, lá seus 17, 18 anos, super independente, não quer nem saber, viaja para tudo quanto é lugar, não dá satisfação para a mãe. Aí a mãe, então, fala, eu tenho que conversar com meu filho. Opção A, Jorge, você acha que isso aqui é um hotel? Que você vem e sai a hora que quiser? Você sabe quanto tempo a gente cuidou de você? Você sabe que a gente está aqui preocupado com você esse tempo todo? E você vai, não sei o que, e não dá satisfação? Jorge, chega. Não quero, olha, se você sair, você me liga. Tá bom, mãe. Ele não tá nem aí, entendeu? Tá nem aí, ele vai falar tudo sim, se ele for esperto, ele vai falar tudo sim, entrar no carro e fazer tudo igual, como sempre. Claro. Primeiro porque essa foi sempre a estratégia que a gente usou e nunca deu certo. Então não vai passar a dar certo na 5ª vez. Não. A gente só se distancia mais da pessoa. Opção B. Jorge, antes de sair, você pode falar comigo? O que foi, mãe? Não, Jorge, eu tô triste. Aí, o que foi, mãe? Fala logo, o que está acontecendo? Eu te pedi nas últimas vezes para você me ligar quando sair de casa, mas você sempre esquece, não liga, né? Agora eu sei que você está bem, mas enquanto você está fora, eu nunca sei se você está bem.
E eu fico com tanto medo de ficar sozinho. Sabe? Vai que acontece alguma coisa com você. Sabe? O que vai ser de mim? Sabe? Sou só eu e você nessa casa. Eu fico com muito medo de você não voltar. Não, mãe, eu vou voltar. Não fica assim. É real. Se ela expõe o medo dela, ainda o medo de ficar sozinha, não tem nada a ver com o medo de acontecer alguma coisa com ele. Ela tem medo de ficar sozinha. Se ela expõe o medo dela de ficar sozinha, ela não está transformando o filho num monstro. Ela está transformando quem no monstro? Ela mesma. E o monstro que todo mundo tem. Um medo que ela tem de ficar sozinha, um medo que ela tem de não poder, sei lá, de se sentir desamparada, um medo que ela tem de não se sentir amada. Ok. O filho entende. Ele não é julgado como um monstro. Ele fala, poxa, minha mãe tem uma necessidade. Minha mãe tem uma necessidade. E agora ele tem a oportunidade de preencher essa necessidade se ele quiser ou não. Porque depois que a mãe falou isso, se o filho não ligar, ela também não quer que ligue. Pensa bem. Quando eu exponho a minha necessidade, é tão real que eu fico livre. Quando eu não exponho a minha necessidade e coloco um julgamento, por mais lógico que seja, com mais explicação que tenha por detrás e tudo mais, que olha, você tem que ligar porque pode acontecer alguma coisa, pode não sei o quê, a outra pessoa, o coração dela não está interessado. É muito forte isso, então a gente tem que entender. O espírito é colocar a vulnerabilidade na mesa. E por último, a gente falou de um último valor na aula passada, que é isso é mais uma técnica do que um valor, mas que ela já falou no início. Nós odiamos pessoas simpáticas. Nós odiamos. Dá vontade de botar a cabeça no triturador de uma pessoa simpática. Pensa nisso. Imagina você está com um problema muito sério. Aí vem outra pessoa, oi, tudo bem? Ah, tá com problema. É muito ruim. É muito ruim. A gente quer pessoas reais, a gente não quer pessoas simpáticas na nossa vida. Um pouco de simpatia, depois de conversar sobre um problema, não tem problema nenhum. Mas quando a simpatia vem antes do problema, ela aumenta a dor, ela não diminui a dor. Aumenta a dor. Lembra, vai mandar uma pessoa embora. Antes de mandar ela embora, você elogia ela. Você está chamando ela de idiota. Ela se sente um idiota. Eu me sinto um idiota quando alguém fala assim comigo. Olha, Jonas, você é muito bom professor, eu adorei a sua aula, mas eu tenho que ir embora. Então, fala, eu tenho que ir embora. E tá tudo bem, você não precisa me elogiar para falar que vai embora. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está me chamando de idiota? Ou tentando esconder um outro problema com uma outra coisa, que pode até ser verdade, você pode até realmente gostar da pessoa. Aí você fala um monte de coisa para ela, mas não fala o assunto principal. O motivo pelo qual realmente você está tomando a sua decisão. A outra pessoa não participa da sua vida. A outra pessoa se sente desrespeitada, ela não se sente querida. Um monte de coisa. Por quê? Por causa da bendita simpatia. Que a gente aprende. Né? Como é que a gente diz uma má notícia? A gente chega sorrindo, né? Olha, tem uma coisa para falar para você. Não, isso não está correto. Nunca foi assim. Imagina uma coisa muito séria de uma pessoa que você gosta. Faleceu um ente querido, você tem que contar. Você vai chegar sorrindo? Nunca. Se fizer, é um louco. Você vai chegar sério, com toda a seriedade. A pessoa já sente a dor antes de você falar. E você está presente junto com ela. Você não está rindo para amenizar a dor, né? Ah, olha só, tem uma coisa para te... Claro que não. Agora eu pergunto para vocês. Quem que não está num problema sério na vida? Então todo mundo. Todo mundo tem o seu problema sério. Então a forma correta de se lidar com as pessoas não é rindo o tempo todo. Porque as pessoas não estão numa boa, o tempo está todo mundo, não é. Está cada um com o seu problema, cada um na sua crise, cada um na sua depressão. A gente pode até ter um cumprimento plástico, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Ok, se vai falar mais alguma coisa, seja real. Sabe? Não entra numa de que o mundo é rosa, porque o mundo não é rosa para ninguém. Essa não é uma verdade. E quando você parte desse princípio, você tem uma coisa que é chamada carisma automático. Todos os swamis são assim. Todos os mestres são assim. Você vai conversar com ele, ele sabe que você está indo conversar com ele porque você tem um problema.
E você tendo um problema, indo conversar com ele, ele não vai chegar e convidar você para, né, jogar xadrez. Não, ele vai chegar, vai dar, oi, tudo bem, não sei o que tal, por favor, o que eu posso te ajudar? Você me mostra disponível, uma pessoa precisa de ajuda, o que eu posso te ajudar? E você se sente acolhido, porque você fala, poxa, essa pessoa me entende. Ela tá lá para mim. Ela não tá tentando ser simpática. A pessoa me liga, fala, Jonas, posso conversar com você? Eu tô com um problema muito sério aqui. Eu falo, olha, gostaria muito de conversar com você agora, mas eu tô ocupado. Eu posso te ligar daqui a 1 hora para poder te dar atenção? Claro! É ótimo! Perfeito! Me liga daqui a 1 hora. O cara fica esperando mesmo. Se der 1 hora e não ligar, ele liga de volta. Ó, já deu 1 hora. Mas porque a pessoa quer atenção total. É muito melhor do que eu chegar e ser simpático no telefone. Oi, fulano, tudo bem? Você está com um problema sério? Ah, tá, vamos conversar sim. Vai falando que eu estou aqui andando no supermercado e depois a gente... Não vai funcionar. Então, eu quero eliminar qualquer tipo de simpatia. Eu quero ser direto, eu quero ser empático. Vamos substituir a simpatia pela empatia. Quando a pessoa chora com a gente, é muito melhor do que quando ela está sorrindo e a gente chorando. Os dois chorando juntos, a emoção é processada. Um sorri, o outro chora, a dor de quem chora aumenta. Então, esses foram os tópicos que a gente viu na aula passada. E também a gente falou sobre a exposição dos fatos. Ou seja, dentro da minha comunicação, existem 4 passos que, se forem perfeitamente seguidos, eu não dou chance da minha mente me enganar na hora de me comunicar. O primeiro é saber contar fatos, com precisão. O segundo, sentimentos. Terceiro, necessidades. E quarto, são os meus pedidos. Eu vou ter que sempre pedir alguma coisa para alguém. Nas minhas comunicações eu estou pedindo alguma coisa. Então eu tenho que saber pedir também. Ontem a gente conversou sobre os fatos. Recapitulando, o que os fatos têm de especial? O que a gente deve tomar cuidado quando a gente está contando fatos para outra pessoa? Generalização. Não generalizar. Você sempre faz assim. Eu já te falei 1000 vezes. Ninguém falou 1000 vezes. Isso se chama uma hipérbole. Você está aumentando a quantidade de vezes para expressar o quê? Uma falha, o que mais? Uma frustração, uma raiva, né? Em vez de você falar, eu estou com raiva, você fala, eu já falei 1000 vezes. Como você não expressou o seu sentimento, necessariamente a pessoa se conecta com a mesma energia da raiva através da sua fala e dá uma confusão. Se você fala, eu já falei 3 vezes e eu estou com raiva, a pessoa entende você. Se você fala, eu já falei 1000 vezes, a pessoa se sente atacada. Então, eu não quero generalizar. Eu quero falar exatamente o que aconteceu. E detalhe, todos nós temos os nossos fantasmas também na mente. A hora que a gente fala as coisas exatamente do jeito que são, a gente percebe, inclusive, que tem emoções que aparecem dentro da gente que não são reais. Paranoias que não existem. Medos desnecessários. E que muitas vezes a gente projeta isso no outro. E a gente esconde isso por detrás da nossa fala. Então a gente não quer generalizar. Para dar uma oportunidade de eu enxergar mesmo o que está acontecendo comigo. O que mais? Julgamentos. Então eu quero evitar todas as palavras de julgamento, porque a hora que eu usar uma palavra de julgamento, a outra pessoa se defende contra mim, como se eu estivesse atacando ela. Então eu quero sempre que no meu discurso os seres humanos sejam tratados como pessoa e não como o bandido, o irresponsável e tudo mais. O que mais sobre fatos? Mais alguma coisa? Vocês lembram? Vou botar só mais um detalhe, é que emoções, pensamentos, de certa forma também são fatos. São coisas que eu estou contando para outra pessoa. Por exemplo, às vezes eu posso estar chateado porque eu imaginei que você fez uma determinada coisa. Não necessariamente você fez, mas eu imaginei e eu fiquei chateado. Como que eu comunico isso para outra pessoa?
Aí eu tô chateado por quê? O que aconteceu? Qual é o fato? Não aconteceu fato nenhum. Mas podia ter acontecido. Aí é muito difícil de você se comunicar. Eu sonhei, né, que você me roubou. Agora eu tô chateado com você. Interna. Vai pro hospício. Né? Aí você assim, não é assim, porque as pessoas sonham, as pessoas imaginam, as pessoas pensam. E com base nesses pensamentos, elas têm emoções. Então você tem que dizer o que você pensou. Para outra pessoa poder entender a emoção. Eu posso dizer para ela, olha, quando você me disse tal coisa, eu já comecei a pensar que você não vai querer mais jantar comigo amanhã. E já fiquei chateado. A outra pessoa vai entender a construção do sentimento. Então lembrar que pensamentos, emoções e tudo mais também fazem parte dos fatos. Também. Tudo isso são fatos. Muito bem. Então, a gente começou com uma pequena revisão de tudo, porque não tem jeito, é muita coisa para botar na cabeça. E eu vou cantar então o mantra e depois a gente faz um exercício. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então a vizinha pegou a forma de bolo emprestada e não quer devolver. Vamos ver o que aconteceu. Olá vizinha, boa tarde. Preciso que me devolva a forma de bolo que lhe emprestei para fazer o bolo de aniversário da minha filha. Querida, desculpe, mas emprestei a minha cunhada, que estava aflita com uma festa lá em casa. Ai, meu Deus, como é que eu resolvo isso agora? Ela vive perto? Ela vive, mas agora está de férias. Então ajude-me lá. Haverá por aqui alguma outra vizinha que me possa valer? Ou na sua cozinha haverá alguma alternativa? Vamos ver o que eu tenho. Que situação agora? Desculpe ter me esquecido. Agora sinto-me culpada. Deixa lá isso agora. Também eu, por segurança, deveria ter pedido mais cedo. Para a próxima que queira emprestar, fale comigo primeiro. Agora eu vou fazer outra coisa. E compro um bolo feito. Haja saúde e alegria. Desculpe mais uma vez, sinto-me culpado. Não faz mal, não se preocupe mais com isso. Bom. Nós não temos pessoas simpáticas, nós não somos simpáticas. Olha, o início eu achei muito bom. Eu não acho que é grande coisa para zangar. Oi? Eu não acho que é grande coisa para zangar, como esta vizinha. O início é muito bom, porque já fala logo direto. Boa tarde, preciso da forma de bolo que eu te emprestei. Você pode me devolver? É claro. Você entende? Porque eu emprestei, ela não devolveu, eu preciso da forma de bolo que eu te emprestei. Simples, é honesto. Entende? Depois. Querida, desculpe, mas emprestei a minha cunhada que estava aflita com uma festa lá em casa. Ai, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Ela vive perto? Até aí, ok, uma conversa, né? Natural. Até vive, mas agora está de férias. Então ajude-me lá, haveria por aqui alguma coisa. Só que, se ela tem emprestado a forma, sem ter falado, isso já daria um outro sentimento, né? Tipo, provavelmente se a gente não ia estar assim, poxa, você emprestou, que pena. Ela deu, mas a nossas duas não deu. Oi? Esse sentimento que estás a falar, ela teve. Ela teve. As outras, vocês... Não, vocês estavam numa boa. Então, ok. Se tiver numa boa, de repente, sabe, não era uma coisa tão importante para vocês, tudo bem, mas... Para mim, logo eu diria que ele sabe que a próxima vez não faz assim. É. Simpático, não é simpático fazer. Eu e a Xana. Então, eu só não gostei disso daqui. Vamos ver o que eu tenho. Que situação é essa? Desculpe ter esquecido, agora sinto-me culpada. Deixe lá isso agora. Eu deveria ter pedido mais cedo. Não. Quem emprestou que tem que devolver. Não sou eu que tenho que pedir mais cedo uma coisa que eu emprestei. É como se você quisesse amenizar o problema da outra pessoa assumindo a culpa. Não é correto. O que vai acontecer? A pessoa vai pisar mais em cima de você da próxima vez. Então você tem que botar um limite. Acontece sempre, né? Você tem que botar um limite. Chegar para ela e vai falar assim, olha, eu também estou chateada. Porque se você pegou minha forma emprestada e fosse emprestar para alguém, me pedisse. Né? Ou devolvesse a tempo. Não é certo. Entende? Aí a outra, me desculpa.
Só, tá bom, mas então me ajuda a resolver esse problema. Tem que levar a outra pessoa junto, entende? Não, então tá bom. Desculpa não resolve nada. Pedido de desculpa é a maior, como é que a gente diz? Fuga que existe às emoções dentro da nossa sociedade. Não tem desculpa. Você deu minha forma emprestada? Resolve o problema. Resolve o problema. Você não pediu sem me... Deu sem me pedir? Então agora resolve. Sem me ajuda também. Você vai resolver? Aí a outra pessoa, às vezes, ela vai se sentir acuada, mas você não precisa pressionar a pessoa. Só falar com ela numa boa. Você quebrou? Conserta. Tá tudo bem. Não vou ficar... Não tenho nada contra você. Agora é o seguinte, você quebrou meu liquidificador, conserta o liquidificador e me dá ele funcionando, que eu vou ter que fazer a festa, preciso do liquidificador. Simples. Entende? Bom, próximo. Esse é... Não, vou fazer esse aqui primeiro. Ele emprestar a impressora para o vizinho e não devolveu. Vamos aumentando a dificuldade. Bate a porta. Bom dia, seu Silva. Desculpe estar a incomodar, mas venho aqui pedir a minha impressora, pois tenho um trabalho para fazer. Ah, pois nunca mais me lembrei, desculpe. Vou precisar de usar agora. Por acaso os tinteiros ainda têm tinta? Olha, não lhe sei dizer, mas o pouco que usei penso que sim. Pessoal, ok, mas se você já emprestou há um tempo e ele não devolveu, tem uma emoção ocorrendo dentro da gente. Essa emoção não foi exposta, né? Então a gente deve sempre expor essa emoção se a gente quiser ser amigo do vizinho. Porque ele também vai ter uma emoção ali dentro dele. Se você não disser o que ele sente, ele também não vai dizer o que ele sente. Sabe-se lá por que ele não devolveu a impressora. De repente ele tem também um recado para dar pra gente. Tem alguma outra coisa que ele está insatisfeito. Ele retalha não devolvendo a impressora. Então ele tem que ouvir a emoção para ele poder botar a emoção dele na mesa. Bate na porta. Bom dia, senhor Silva. Opa, tudo bem? O que foi? Ô, seu Silva, eu vou dizer que eu tô meio sem graça de me falar com você. Porque já faz 2 semanas que eu te emprestei aquela impressora. Agora eu tô precisando dela para fazer um trabalho. Né? Mas eu não queria vir aqui incomodar você, porque é natural quando você pede uma coisa você devolver. Mas eu não sei o que está acontecendo. O senhor está bem? Está com algum problema comigo? Né? Eu preciso da impressora, o senhor pode devolver? Abre um novo leque do que simplesmente devolva minha impressora. Compreende? Porque da maneira como está escrito bonito, mas a outra pessoa não necessariamente escuta desse jeito. Se o senhor Silva estiver realmente com raiva de você, ele vai falar para a esposa dele, veio aqui cobrar a impressora. Ele não vai falar, ela veio educadamente, não vai. Então eu preciso expor a minha emoção por detrás. Né? Vamos ver o último. Esse aqui eu troquei, em vez de vizinho, eu botei filho. Aí fica mais difícil. Vamos ver. João, na semana passada pediste a impressora emprestada. Levaste a impressora e ainda não a devolveste. Hoje eu preciso da impressora para imprimir um trabalho para entregar no emprego. Desculpe, me esqueci. Olha, eu estou preocupada e bastante zangada, porque é um trabalho importante que eu tinha para entregar e posso prejudicar pessoas caso não consiga imprimir o trabalho. Será que podes vir hoje entregar a impressora? Ok, vou tentar. Bom, eu acho que a exposição de fatos ficou muito boa. Semana passada pediste a impressora, levaste e não devolveste. Hoje preciso da impressora para entregar o trabalho. Perfeito. Né? Fatos na mesa. E isso é o que aconteceu. Desculpe-me, esqueci. Olha, eu estou preocupado e bastante zangada, porque é um trabalho importante que eu tinha que entregar e posso prejudicar pessoas caso não consiga imprimir o trabalho. Tá bom. Será que pode vir hoje entregar a impressora? Ok, vou tentar. Eu só acho que esse final, esse vou tentar, ele é uma resposta meio de uma pessoa que está se rebelando, sabe? Você já botou todas as suas questões na mesa.
Eu falo, ok, vou tentar. Aí você fala, olha, se você não puder trazer, você tem que me dizer para eu dar um outro jeito. Né? Eu acho que só faltou esse desfecho. Ok, vou tentar. Aí você fala, não, olha, eu preciso realmente. Então, se você não vier, eu preciso que você me diga. Que horas você vai trazer? Né? A impressora. Pum. Acho que faltou só esse desfecho. Muito bom, já estamos muito melhor que ontem. Então vamos fazer um pequeno intervalo.